Olá pessoal, eu tenho visto uma demanda crescente aí para programadores Delphi 7, até o Delphi 7, porque existe muito sistema legado ainda nessa versão do Delphi. A maioria das empresas optou por não iniciar novos desenvolvimentos em outras linguagens do Delphi. Eu digo para sistemas de gestão antigamente conhecidos, que são CRMs e ERPs aí. E realmente eu tenho percebido essa demanda crescente por programadores Delphi, por isso eu resolvi fazer esse curso de introdução ao Delphi. A gente vai evoluindo aí conforme o pessoal interaja, conforme o interesse aí do pessoal de abordar isso ou aquilo, a gente vai crescendo até fazer um pequeno aplicativo lá para frente ainda. Inicialmente vamos apresentar a estrutura do Delphi. Quando a gente carrega o Delphi, ele imediatamente já nos cria aqui um form e uma unit, uma fonte, com a extensão Pas de Pascal, e esse form ele vai estar atrelado a essa unit e ele vai ter a extensão DFM. Daqui a pouco a gente vai salvar isso aí, a gente vê isso aí. Se eu acrescentar uma nova unit, ele já vai me criar o form com o nome de form 2 e a unit com o nome de unit 2. Por enquanto a gente não vai mexer nisso. E cada unidade criada sempre apresenta esta configuração inicial. Por quê? Porque eu criei essa unit como sendo do tipo form. Quando eu venho aqui no mais, eu escolhi form. Eu poderia escolher, por exemplo, unit. A estrutura de uma unit é ligeiramente diferente. Então a gente vê aqui, já tem uses aqui, algumas classes que ele importa automaticamente para eu poder fazer uso de uma série de características aí dos forms. Aqui eu já não tenho isso. A seção de interface e a seção de implementation, que é comum. Grosso modo falando, as três seções básicas de uma unidade Delphi são o nome da unit, a seção de interface e a seção de implementação. É o que nós temos aqui. Depois nós vamos entrar nesse cara. Acho que no próximo vídeo já, inclusive. Nós temos aqui, então, como eu já falei, o nome da unidade, a seção de interface, que vai até aqui. Então, tudo que nós temos que configurar da nossa classe, que nós temos que especificar da nossa classe, nós vamos colocar aqui. E aqui a seção de implementação, que é onde nós vamos codificar efetivamente. Quando uma unidade do tipo form for criada, nós temos já automaticamente os dois tipos de especificadores mais utilizados, private e public. Geralmente, quando se faz aí até cursos de UML, de especificação, de casos de uso, quando se aprende sobre classes, sobre programação orientada a objetos, enfim, uma série de coisas assim, nós nos familiarizamos primeiramente com private e public. Private, todas as propriedades e todos os eventos, os métodos, as procedures, as functions, todas vão ficar aqui no private, ou public, conforme a gente tenha essa necessidade. Private são os métodos, as variáveis e as propriedades não acessíveis para todas as outras units, forms e descendentes que estão fora. Então, tudo que eu colocar aqui no private de uma outra classe ou fora dessa classe aqui, eu não vou conseguir acessar, não vou conseguir enxergar isso aqui. Só vou conseguir enxergar lá de fora tudo que estiver aqui no public, onde eu coloco os métodos, variáveis e as propriedades, de forma que qualquer classe tenha acesso a esses valores. Só que não para só por aí. Nós temos mais alguns tipos que já não são tão utilizados. A não ser que esteja aí desenvolvendo componentes ou propriedades de form que nós queiramos usar, ou quando a gente vai desenvolver alguma coisa muito mais aprofundada que não só nos concentrando na parte de análise de negócios. Muitas vezes nós veremos o tipo protected, que são métodos e variáveis e propriedades não acessíveis para outras units e forms, mas é acessível para outras classes da mesma unit. Se nessa mesma unit eu tiver outras classes, eu consigo acessá-las. Ou para classes que não estão dentro da mesma unit, mas os descendentes vão conseguir acessá-las. Mais para frente a gente vai ver isso. E outro tipo muito usado, que são as published, que são propriedades publicadas na palheta de propriedades do componente. Então, quando nós vamos desenvolver aí um componente, um form mais interativo, nós podemos desenvolver alguns campos, algumas propriedades, e eles estarão visíveis aqui da mesma forma que estão esses aqui, ok? Bom, inicialmente falando sobre a estrutura da unit, é isso aí que nós tínhamos para falar. Tá legal, mas e aí? E aí, que a gente vai começar agora a falar um pouquinho do form. Foi criada essa unit aqui e foi atrelado esse form. Ah, tá, e aí? Isso aqui funciona? Roda? Sim, roda. Vamos ver. Está aqui nosso form. Engraçado, está do mesmo tamanho que eu deixei lá. Vamos diminuir esse form. Vamos rodar de novo esse projeto. Opa, mas que macumba é essa?
Como é que eu diminuo e ele mantém isso aqui e apresenta? Porque todo form que nós criamos, ele é, como eu falei no início, também armazenado num fonte chamado, o mesmo nome da Unity, .dfm. Como é que a gente acessa isso aqui? View as text. Então nós vemos aqui, olha lá, objetos que nós criamos, o left, top, o width, o height, ou seja, a posição dele em relação ao topo, em relação à esquerda, as propriedades de tamanho dele, o caption principal, que é aquilo que nós vemos aqui em cima. Eu posso mudar para formulário de exemplo e nós já tivemos essa alteração aqui. Ah, tá. Então nós vamos lá nesse formulário aqui, fazer uma alteração direta aqui. Altera. E vamos voltar. O atalho, a gente sempre tem que decorar os atalhos para nos ajudarem, que são Alt F12. Então eu vou com Alt F12, olha lá, alteração a partir do form. Outra coisa que eu vou notar, quando eu estiver aqui, olha lá, unit1.dfm, que é a unit do form, que está atrelada a unit1.pass. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Geralmente o pessoal que não conhece Delphi, que já parte de outras linguagens, o Delphi não é orientado a objetos. Geralmente esse pessoal não conhece realmente o Delphi, nunca abriu um form do Delphi, nunca abriu um fonte do Delphi, não sabe nada de Delphi e ouviu que um ou outro falou que o Delphi não é orientado a objeto. E eu não vou entrar nessa discussão. E eu aconselho que ninguém entre também. Deixe que cada um pense da forma que quiser. Mas o Delphi é orientado a objetos sim. Tudo que nós fazemos, tanto nos forms quanto nas units, nós vamos trabalhar com objetos. Teve um cara uma vez na Rede Globo que falou, programação orientada a objeto é arrastar objetos para dentro do form, para dentro dos outros. Enfim, também não vou me alongar muito nisso aí. Mas eu acabei de colocar dois botões aqui. Eu vou colocar esse panel, e esse botão aqui eu vou arrancar, e vou colocar um botão dentro desse panel. Esse nome aqui eu vou apagar. Pronto, temos aqui um form. Dentro desse form eu tenho um botão. Dentro desse mesmo form eu tenho um panel e dentro do panel eu tenho um button. Vamos ver como é que ficou o fonte? Eu tenho um objeto form do tipo class form. Dentro desse form eu tenho um button. Dentro desse form eu tenho um panel e dentro desse panel eu tenho um button. Veja que nós olhamos aqui pela indentação que estão alinhados um dentro do outro, certo? Quando nós vemos aqui, se eu tentar arrastar esse botão para fora deste panel, eu não consigo, ok? Porque ele está aqui dentro. Da mesma forma, todas essas propriedades eu posso mudar aqui dentro. Conselho, não se costuma fazer isso. Tudo que nós tivermos que alterar dos componentes que nós fazemos a partir daqui. Então, botão 1, vou colocar botão 1, desculpe a minha idade, botão 1, esse aqui eu vou colocar botão 2. O form, eu já mudei o caption dele, só que até agora eu estou com form 1 na Unity 1, então o que eu vou fazer? Eu vou salvar tudo isso, só que eu vou colocar aqui, então a Unity 1 eu vou salvar como o principal, ou introdução, enfim, posso usar qualquer nome aqui, mas eu vou usar principal. E faltou salvar o projeto, então eu venho aqui, Save Project As, de principal, que vai ser o nome do meu programa, ok? Então já tem aí minhas units todas salvas. Bom, para continuar essa primeira explicação básica, eu vou arrancar isso aqui e tá aí o botão 1, e se eu clicar o botão 1, se eu rodar, eu vou ter um botão 1 aqui. E se eu clicar nesse botão, não vai acontecer nada. Claro, eu não programei nada, eu não mandei ele fazer nada, absolutamente nada. Então, por default, quando eu dou um duplo clique no botão 1, ele já vai me criar um evento atrelado ao nome deste botão. Então agora eu tenho que o nome desse botão ainda está como botão 1. Se eu clicar botão 1, ele vai criar aqui botão 1 clique. Não vou fazer isso, vou salvar, não vou fazer nada. Pronto, ele já some. Eu vou mudar o nome desse botão 1 para BTN. Isso é uma convenção que o pessoal usa. Geralmente você pega as consoantes do nome do botão, BTN, e seria BTT, mas aí, para a gente saber que é um botão, BTN exemplo. Então, eu volto lá no botão. Quando eu clicar, ele já mudou aqui, olha, BTN exemplo, clique 1. Eu vou falar para ele, me dê um show message, me monte uma mensagem, hello, world. Rodamos, tá aqui a mensagem que eu acabei de criar. Então, a partir daí, eu posso fazer uma série de configurações, uma série de ações para este botão. Posso definir uma série de eventos deles. Se eu apertar uma tecla, se eu soltar uma tecla, se eu passar com o mouse por cima, quando eu tirar o mouse de cima, enfim, N coisas que eu posso fazer aí. Ok?
Meu nome é Carlos Amaral, pela sua atenção, muito obrigado.